Olá, meu nome é Mariana Lopes e serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos conhecer historicamente aí a respeito dos períodos da guerra e principalmente de que forma que a ciência esteve envolvida em todo esse contexto. Vamos lá? Bom, para a gente poder dar início é importante a gente entender que quando a gente comenta sobre guerra e paz, é como se fosse óleo num copo de água, ou seja, não se mistura. Se a gente for avaliar as definições, guerra significa conflitos armados por diferentes motivos, desde desentendimentos religiosos, interesses políticos, econômicos, rivalidades, entre outras coisas. Quando a gente fala de paz, a gente fala de um estado de tranquilidade, de harmonia e ausência de qualquer tipo de conflito e violência. Se a gente for pensar, então, nessa comparação do copo de água, não tem como ter uma mistura. Então, sempre onde tem um processo de guerra, você não vai encontrar um processo de paz. Por que a gente está comentando tudo isso? Porque quando a gente fala da história, ou seja, da nossa história, eu não vou entrar em detalhes aí das aulas de história ou até mesmo um pedacinho de geografia, mas é importante a gente ter em mente que todo período de guerra, ele normalmente era classificado por quantidade de mortes. Então olha só que interessante, se a gente for avaliar lá na Segunda Guerra Mundial, a gente teve aí de 1909 até 1945 um total de 70 milhões até 85 milhões de mortes. Se a gente for descendo um pouco mais, na Guerra dos Três Reinos também. Então a gente teve aí uma média de 36 milhões a 40 milhões. Então toda vez que você faz qualquer tipo de pesquisa a respeito de guerra, você sempre vai ter essa marca, né? essa característica de mortes. Ou seja, é o quanto que houve de pessoas que foram eliminadas dentro desse período. Então a gente percebe o quanto que, historicamente falando, a palavra guerra, ela está sempre atrelada a esse processo, a quantidade de pessoas que morreram. Mas o mais interessante é que esse processo de morte, a gente pode separar ele em dois tipos. Então ela pode ser de forma direta ou indireta. Como é que funciona isso? Quando a gente fala de forma direta, a gente está dizendo que são os resultados das batalhas ou até mesmo de outras ações militares, né? Então, se a gente pensar em mortes de civis relacionados ou então mortes de pessoas que estavam à frente da batalha. Então, quando a gente fala direto, a gente fala de um resultado de pessoas que morreram justamente por enfrentar essa batalha, por estarem bem, vamos dizer assim, na frente de todo esse processo. Quando a gente fala da forma indireta, a gente comenta, vamos dizer assim, algo que acontece ao longo da guerra e principalmente posterior ao processo de guerra, que envolve epidemias, infecções, fome, em alguns casos, até se a gente for avaliar, essa forma indireta de morte, ela está diretamente ligado às causas dessa guerra. E aí eu tenho como até afirmar para vocês que muitas vezes a forma indireta, ela acaba matando muito mais do que a forma direta. Por quê? Porque a forma indireta, ela é a longo prazo. A forma direta de morte nas guerras, ela é imediata. Aconteceu o conflito, morreu, acabou. A indireta não. A indireta, muitas vezes, os países que entram em guerra, eles ficam durante anos vamos dizer assim, nesse tentar restaurar o local, o país, enfim, o momento que eles estão vivendo. E aí é justamente nesse ponto da forma indireta que a gente entra com os aspectos da biologia. Ou seja, até que ponto, dentro desse processo de guerra, a ciência ela também acabou auxiliando e ajudando todo esse processo. E para isso, eu trouxe um dos primeiros tópicos que tem tudo a ver com a área de biologia, que é justamente o aspecto das doenças. Quando a gente fala das doenças, para vocês terem uma ideia, na Primeira Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã, por exemplo, nós tivemos algumas doenças como a Lyme, peste negra, a tifo murino, a heliquiose, entre outras doenças, tá? Essas são algumas só. Quando a gente fala de doenças a longo prazo, não tem como não destacar a famosa gripe espanhola. A gripe espanhola ela surgiu lá na Primeira Guerra Mundial e aí é interessante que assim, já existia alguns picos antes e aí quando veio a Primeira Guerra Mundial, isso aumentou de forma absurda. Então nós tivemos milhões e milhões de mortes de pessoas que acabaram tendo essa gripe e vieram a óbito, principalmente no pós-guerra que a gente comenta. Então, as doenças em si, elas são ocasionadas por uma forma de guerra indireta e que está
totalmente atrelado ao processo da biologia, ou seja, a pesquisa, a questão de vacinas, entre outras coisas que a gente vai comentando aí ao longo da aula. Além disso, vem uma questão que eu acho que você que está me ouvindo deve pensar, poxa, Mari, beleza, então a guerra trouxe todo esse contexto, a gente fala a respeito de doenças, mas e a ciência dentro de tudo isso? Então, para a gente poder começar a entender aonde a ciência estava, eu não posso deixar de destacar que quando a gente fala de guerra e de ciência, a gente fala de um processo longo e que principalmente é um processo muito complicado no quesito relacionamento. Ou seja, guerra e ciência sempre foi algo que é difícil de você dizer que, nossa, é super positivo, ou então, nossa, deu super certo dentro da nossa história. Por que isso? Porque quando a gente fala da ciência, normalmente, principalmente nessa época de guerra, ela estava muito atrelado aos processos conhecidos como bélicos. O que é bélico? Nada mais é do que tudo que é envolvido ou pesquisas envolvidas para a questão de guerra. Então a ciência ela era totalmente atrelada a processos de armamento, a processos de bomba. Então tinha essa mistura de ideias, né? Não a ciência como algo que vai salvar ou que vai cuidar, mas sim como algo bélico, ou seja, não, a gente precisa fabricar tais coisas, a gente precisa fazer tais coisas acontecerem. Então por isso que a gente fala que o relacionamento sempre foi muito complicado nesse quesito. Mas por outro lado, a gente entende que todas as inovações que surgiram no contexto militar, elas são utilizadas até os dias de hoje, como por exemplo, saúde, transporte e até mesmo no dia a dia, e eu vou mostrar isso para vocês. Mas vejam como é interessante esse contexto dessa junção da guerra com a ciência, o quanto sempre foi complicado nesse sentido. E aí quando a gente fala das tecnologias, né, que acabaram vindo junto nesse contexto de guerra, eu destaco aí a questão do quanto o exército acabou sendo bem sucedido com esses avanços tecnológicos que a ciência acabou promovendo também. Então olha só, a Primeira Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia, mas eu acho que vocês devem já ter ouvido isso, ela é conhecida, né, como a Guerra dos Químicos. Por quê? Porque ao longo dos conflitos, cientistas de ambos os lados, eles acabaram desenvolvendo alguns produtos químicos que acabaram cada vez mais se tornando muito potentes, como por exemplo, o gás de cloro, o gás de mostarda e o de fosgênio também. Não vou entrar aí na química, né? Faz parte da área de ciências da natureza, mas a gente sabe que são gases que são são amplamente utilizados e que auxiliaram muito nesse processo da Primeira Guerra Mundial. E olha que interessante, a proposta desses novos gases era justamente elaborar então algumas medidas contra os gases inimigos. Então era bem aquela coisa, o meu gás é melhor do que o seu. Então existia muito essa disputa, né? Quem vai ganhar ou quem vai vencer? Uma outra questão também é a questão da própria física, né? Então os físicos eles desenvolveram tecnologias, por exemplo, de comunicação sem fio e em métodos até baseados em som, né? Então, por exemplo, para poder detectar algum submarino, eles tinham essas metodologias, né? A gente fala que são as metodologias sonar, né? Então, eram pelos sons ou até mesmo por alguma comunicação que não necessitava dos fios, né? Então, isso naquela época eram coisas maravilhosas. Então, só para a gente poder entender que mesmo tendo esse lado da ciência que era muito bélico, também teve esse lado super positivo e que a gente acaba utilizando até os dias de hoje. Então, para a gente poder ter uma ideia de algumas inovações, eu vou citar algumas que você provavelmente vai falar, nossa, nunca imaginei que isso já era utilizado lá naquela época e hoje a gente utiliza de maneira tão comum. Então, nós temos aí algumas delas, né, e que começaram com pesquisas militares. Olha que interessante. O primeiro é a borracha sintética. Então, para vocês terem ideia, a borracha sintética, ela foi utilizada como um suprimento global chamado de borracha natural, que acabou auxiliando até a Segunda Guerra Mundial. Então, eles imaginavam assim, enquanto toda aquela potência dos países, aquela briga toda acontecendo, eles acabaram cortando
todo o suprimento de borracha. Então a borracha naquela época, ela era fornecida como um produto de larga escala, e aí eles começaram então a perceber que aquilo estava acabando, e aí é onde veio justamente a borracha sintética, né? Nessa substituição dessa borracha natural. O segundo que a gente tem é a supercola e a fita adesiva. Então olha só, elas foram criadas para suprir a necessidade dos exércitos lá na época, e hoje a gente sabe que é amplamente comercializada. E aí, por último, a gente tem o forno micro-ondas, né? Então, o forno micro-ondas, originalmente, ele foi desenvolvido justamente para, a gente fala de detectores de radares, né? Então, ele era utilizado para esse fim, e a gente sabe que hoje ele é utilizado para de diversas formas, né? Para aquecimento ou para elaboração de um prato, de um alimento. E o mais bacana é que ele foi descoberto por acidente, né? Então, ele tinha um determinado fim, que era focos em radares, e aí ele acabou sendo utilizada para outras formas também. Então, isso é para a gente poder conhecer um pouco desse lado do que a gente tem desde a época de pesquisas militares. E aí, quando a gente fala da ciência, a gente também tem a parte da saúde, como eu já citei a respeito das doenças. Então, quando a gente pensa nas guerras a respeito de saúde, a gente também destaca dois pontos principais. Então, vamos imaginar aí que a gente está... imaginar não, né? Mas que foi realidade. Nós tínhamos milhões de soldados, e esses soldados, eles chegavam feridos. Automaticamente, precisava de alguma forma de melhoria para poder atender todos esses soldados. E aí é onde entrou a questão da melhoria das transfusões de sangue. Não só o ato da transfusão, mas principalmente por conta dos enxertos de pele e de cirurgia também. Então, para eles poderem manipular aquele soldado e poder cuidar dos seus ferimentos, eles precisavam ter algumas, vamos dizer assim, alternativas muito mais eficazes de transfusão de sangue. Lembrando, gente, só para a gente poder recordar, que o enxerto nada mais é do que enxertos de pele, né? Onde eles acabavam pegando partes da pele do soldado e colocando em outras áreas, né? Então a gente chama isso de enxerto. A gente já sabe disso, mas a nossa epiderme, ela tem uma habilidade de poder se restaurar a partir do enxerto. Então, desde aquela época, isso já era estudado, e a tendência era de ter muitas melhorias por conta de toda a situação. E o segundo que a gente tem é a respeito dos medicamentos, né? Então, além de eu ter um processo de melhoria na transfusão de sangue, eu também busquei o desenvolvimento de novos medicamentos, tá? Dentro de saúde ainda, para a gente poder lembrar, lá na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a pandemia da influenza, né? Que é justamente a gripe espanhola que eu já citei, que foi lá em meados de 1918 até 1919. Então, a gente sabe que a primeira vacina da gripe surgiu justamente em meados dessa pandemia aí de influenza, que foi a gripe espanhola, que matou milhões e milhões de pessoas, principalmente no pós-guerra, ok? E aí eu não poderia deixar de destacar um dos grandes pesquisadores, né, e um dos grandes cientistas que fizeram todo esse processo acontecer, principalmente na área de saúde, que foi o cientista escocês Alexander Fleming. O Fleming, ele acabou descobrindo em 1928 a penicilina, e durante a Segunda Guerra Mundial, começou a ser utilizada de uma forma, a gente fala que é em forma de massa, né? Ou seja, a penicilina foi sendo produzida e utilizada principalmente para tratamento médico. Como curiosidade, a penicilina até os dias de hoje, ela é base para diversos medicamentos. Se você pegar alguns remédios na sua casa, a bula, e você ver a composição, você vai encontrar na maioria deles a penicilina. Então, é super interessante poder entender que foi lá em 1928 que isso tudo foi descoberto, num período de guerra, num período de muita morte, mas que até os dias de hoje traz diversas vantagens. Solta a vinheta de curiosidade. Bom, esse vídeo que eu deixei disponível para vocês, ele vai trazer um pouco a respeito do histórico de como a guerra, ela acaba se tornando mortal e como ela se tornou mortal em muitos processos dentro até mesmo da área da ciência, né? Então a gente sabe que a guerra, ela acaba
sendo muito ruim, mas mesmo em meio a essa situação, a ciência, ela conseguiu aí sair um pouco, ou não se tornou só bélica, mas também utilizou algumas ferramentas para se tornar melhor. Espero que vocês gostem. Começando pela tecnologia que provavelmente causou o maior número de fatalidades nessa guerra, a metralhadora. Na década de 1880, uma época onde pouca gente trabalhava com eletricidade como ele, o engenheiro Hiram Maxim desenvolveu uma arma que usava o recuo de um disparo para ejetar o invólucro e engatilhar o próximo projétil. Sem precisar de manivela ou outro mecanismo externo, ele criou a metralhadora Maxim, que não parava de atirar. Uma metralhadora dessa sozinha consegue disparar 600 tiros por minuto, o que dava para um soldado um poder de fogo maior do que 30 espingardas, o suficiente para matar milhares de pessoas em alguns minutos. Assim como as máquinas a vapor avançaram à indústria, essa machine gun mecanizou a guerra e disparou tiros tão rápidos que atravessaram quem era atingido sem destruir muito. O que indiretamente avançou bastante a pesquisa sobre como o cérebro funciona. Quando os soldados que sobreviviam a tiros na cabeça perdiam uma função específica, como a visão, o olfato ou a capacidade de reconhecer rosto, e por aí vai, de acordo com o trajeto que o projétil fez quando passou no cérebro, a gente começou a entender o que cada região fazia. Já os tratamentos dos soldados que precisaram de reconstrução de partes do rosto, principalmente por causa de explosões, foi o que deu origem à cirurgia plástica moderna. E para encerrar a aula de hoje, eu queria deixar uma frase para vocês do Dr. Orti, que diz assim: o papel da ciência em todos os aspectos sempre é central. É ela que nos norteia como os avanços do conhecimento devem ser aplicados e como nos precaver. Ela que alerta sobre perigos e traz soluções para problemas. Ela é o alicerce para o desenvolvimento de uma sociedade consciente e que busca a paz. Espero que vocês tenham gostado, tem muito material na nossa plataforma. Aproveite, bons estudos e até a próxima!